Vamos falar um pouco do processo de revisão e atualização das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo do útero, mostrar alguns ganhos e algumas práticas que foram consolidadas a partir de sua publicação. Em primeiro lugar, devemos entender em que contexto houve a publicação dessas diretrizes. Desde 1977, o Brasil vem passando por uma série de programas, campanhas, intensificações, até chegarmos aos dias atuais, em que está vigente o Plano de Fortalecimento da Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo do Útero e de mama. Esse plano tem 5 eixos gerais em relação ao colo do útero e a revisão e atualização das diretrizes estão previstas na garantia de tratamento, no eixo de garantia de tratamento adequado das lesões precursoras. Esse plano está disponível no site do INCA. E antes eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o que são diretrizes. Diretrizes são apenas recomendações, não são leis. Elas visam auxiliar o médico e paciente sobre as decisões adequadas para cuidados de saúde em situações clínicas específicas, visam melhorar a qualidade do cuidado, para melhorar a adequação do atendimento, para melhorar o custo-efetividade e para servir como ferramentas educacionais. Não devem substituir o julgamento médico, pois nunca serão contempladas todas as situações clínicas específicas. Então, diretrizes não são leis, são recomendações e se aplicam à maior parte da população, não a todos os pacientes individuais. Na decisão do que fazer com um paciente individual, o profissional deve levar em consideração o que está recomendado, quais são as evidências que embasam essa recomendação, frente ao seu julgamento clínico e os valores da paciente. As diretrizes atualmente vigentes, publicadas em 2016, são resultado da revisão e atualização das diretrizes brasileiras de 2011, que por sua vez são resultado da evolução da nomenclatura brasileira para laudos cervicais e condutas preconizadas. A nomenclatura brasileira foi publicada em 2006 e já estava defasada quando foi publicada, e foi necessário a publicação das diretrizes brasileiras em 2011 porque, no vazio de recomendações atualizadas, os profissionais estavam utilizando recomendações estrangeiras que não eram completamente adequadas ao nosso meio. Em 2011, os ganhos observados em relação a 2006 foi a extensão do rastreamento citológico até 64 anos, que naquele momento era até 59. Foi consolidada a prática do ver e tratar, ou seja, na presença de citologia sugerindo lesão de alto grau, achados colposcópicos anormais maiores, JEC completamente visível, era dispensada a biópsia e recomendado o tratamento excisional. Também nessa versão foram introduzidos os conceitos de força de recomendação. Cada recomendação vem seguida de uma sinalização de qual é a força de recomendação baseada no grau de evidência na qual ela é baseada. Foi declarado o conflito de interesse dos participantes e houve novas recomendações para mulheres até 20 anos, para abordagem após diagnóstico patológico, considerações sobre a possibilidade de lesões vaginais e recomendações para o segmento após tratamento. Como foi feito o processo de revisão e atualização? Em primeiro lugar, foi constituído um time gestor. Esse time fez a revisão dos capítulos da versão 2011 em 2013. Esses capítulos foram destinados aos líderes revisores da versão anterior, que fizeram a revisão e a atualização das recomendações à luz de novas evidências ao longo do ano de 2013. Houve discussões das evidências e proposição de novas recomendações em reuniões virtuais entre 2013 e 2014. Uma oficina presencial em agosto de 2014 no Rio de Janeiro. A revisão pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia para o SUS do Ministério da Saúde. O texto foi colocado em consulta pública entre fevereiro e março de 2016. O texto final foi preparado em abril de 2016 e foi editorado e publicado em julho de 2016 pelo INCA, após uma portaria do Ministério da Saúde.
Aqui um registro de uma webconferência em que os grupos revisores discutiram o capítulo de rastreamento. E aqui um registro da oficina presencial no Rio de Janeiro, em agosto de 2014. Nessa oficina, nós trabalhamos diretamente no texto, corrigindo, melhorando, a partir do consenso dos participantes. O texto esteve em consulta pública no site do INCA e participaram desse processo mais de 60 profissionais. Além do time gestor, que era composto pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Câncer, Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia e do Instituto de Ginecologia, participou também um comitê de especialistas, composto por representantes da Sociedade Brasileira de Citopatologia, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Citologia Clínica e da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Quais foram os grupos revisores? Então aqui nós temos os líderes e os participantes de cada grupo revisor. E aqui nós vamos passar a expor alguns ganhos nessa versão e algumas práticas que se consolidaram nessa versão. Em primeiro, houve uma consolidação das recomendações para rastreamento, com periodicidade trienal após 2 exames negativos com intervalo de 1 ano e a faixa etária entre 25 e 64 anos. Houve novas recomendações de encaminhamento para a colposcopia após citologia com lesão de baixo grau e ASC-US. Foi estendida a abordagem conservadora em jovens para até os 24 anos, que na versão anterior era só até os 20. Foi colocada menor importância para a biópsia em algumas situações específicas. Foi feita uma revisão do segmento após tratamento e após tratamento conservador do carcinoma microinvasor. Foi utilizada a nova nomenclatura colposcópica, publicada no Rio de Janeiro em 2011, no Congresso Mundial de Patologia Cervical. Foram criados também tópicos especiais adicionais que abordavam a avaliação do canal endocervical, a coleta e espécime para exame citopatológico concomitante à colposcopia, medidas para auxiliar a visão da junção escamocolunar e a utilização de tipos de zona de transformação e tipos de excisão. Algumas práticas consolidadas foi que o encaminhamento para a colposcopia sempre prioriza mulheres com maior probabilidade de serem portadoras de lesões pré-invasivas ou câncer. Aqui é um perfil dos exames citológicos alterados no Brasil, utilizando dados do Ciscolo até 2015, que são os últimos dados disponíveis, mostra uma grande prevalência de citologia ASC-US e baixo grau, 55% e 23%, totalizando 78% dos casos com citologias com baixa probabilidade de representarem uma lesão precoce. Já aqui podemos observar o perfil de distribuição das atipias citológicas recebidas num serviço de referência, resultado das recomendações de encaminhamento após a citologia de rastreamento. Ou seja, quando presentes alterações sugestivas de lesão de baixo grau ou atipias escamosas de significado indeterminado, o recomendado é sua repetição. O resultado disso é a priorização de mulheres com maior probabilidade de lesão de alto grau. Então, disso resulta o perfil que está aqui demonstrado. Então, no Instituto Fernandes Figueira, entre 2013 e abril de 2016, foram recebidas mulheres com maior probabilidade de lesão precursora, ou seja, 51% tinham citologia inicial de lesão de alto grau ou lesão de alto grau não podendo afastar a microinvasão, 19% com atipias escamosas não podendo afastar a lesão de alto grau, 2% de câncer, 6% de AGC, 1% de adenocarcinoma in situ e 2 casos de adenocarcinoma. Os casos recebidos como ASC-US, atipias escamosas de significado indeterminado e lesão de baixo grau, que só foram encaminhadas após a sua repetição,
foi apenas 8% no caso de Ascius e 13% no caso de baixo grau. Essa discrepância de prevalência desses resultados citológicos na unidade secundária reflete o percentual de regressão dessas alterações na segunda citologia, que é o recomendado na diretriz. Aqui a comparação dos dois perfis, para mostrar claramente a transição de perfil quando se prioriza as mulheres com citologias sugerindo lesões de maior gravidade. Outra prática consolidada foi o início do rastreamento a partir dos 25 anos. Isso prioriza também mulheres com maior probabilidade de lesões pré-invasivas e reduz possíveis malefícios às jovens. Se observarmos a distribuição dos diagnósticos citológicos por faixa etária, em 2010, num total de 10 milhões de exames, podemos ver que o pico de lesões de baixo grau acontece entre 12 e 15 anos, o pico de lesão de alto grau acontece a partir dos 25 anos e a maior frequência de câncer está nas faixas etárias mais avançadas. Outra prática consolidada foi a recomendação da periodicidade trienal, porque isso possibilita ampliar a cobertura para mulheres com dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Esse é um estudo clássico de 1992, utilizado na maioria das diretrizes de rastreamento, que mostra que o percentual de redução de incidência de câncer do colo do útero, se a citologia for realizada a intervalos de 1 ano, é muito alto, não se altera se esse intervalo for aumentado para 2 anos e se altera muito pouco se esse intervalo for aumentado para 3 anos. A sua efetividade começa a diminuir a partir de 3 anos. Então, se pudermos realizar exames a cada 3 anos temos toda a população rastreada, ao invés de rastrear a cada ano. Se adotássemos uma política de rastreamento anual, deveríamos ter 3 vezes o tamanho dos recursos disponíveis para o rastreamento. Dessa forma, garantindo a periodicidade trienal, mulheres com dificuldade de acesso terão facilidade de realizar seus exames. Apesar disso, ainda é alto o percentual de mulheres realizando preventivo anualmente, o que resulta em muitas mulheres fora do rastreamento. Nesse slide, nós podemos ver que a maior parte das mulheres realizam o exame a cada ano, e isso não mudou ao longo do período de 2006 a 2015, representado por essas colunas marrons, e o percentual de mulheres realizando em 3 anos continua estável e muito pequeno. São os pedacinhos roxos nessa figura. Apesar disso, alguns indicadores têm mostrado alguma efetividade no nosso programa. Então, aqui, esse gráfico mostra a evolução do percentual de citologia anterior em ascensão entre 2001 e 2015, com um aumento a partir de 2007. E esse outro indicador também é um indicador de efetividade, mostrando que o percentual, a razão entre lesão de alto grau e câncer, tem aumentado ao longo dos anos, mostrando que mais mulheres têm tido seu câncer prevenido a partir do diagnóstico de uma lesão de alto grau. Outra evidência de efetividade do programa de rastreamento brasileiro é a queda consistente na mortalidade por câncer de colo. Isso significa que as mulheres têm sido diagnosticadas mais precocemente e têm sido tratadas com mais efetividade. Então a gente pode ver que nessa linha azul clara que a mortalidade por câncer de colo tem reduzido ao longo dos anos, e esse estudo foi apresentado no Congresso Brasileiro de Epidemiologia e depois publicado nos Cadernos de Saúde Pública. E quais são as recomendações para a atenção básica? Basicamente são as mesmas da versão anterior, mas o que tem de diferente? Que na citologia de células escamosas atípicas de significado indeterminado, houve uma divisão em 3 faixas para recomendar a repetição do exame citopatológico. Então, nas mulheres com menos de 25 anos, o recomendado é repetir a citologia em 3 anos.
Se essa mulher tiver entre 25 e 29 anos, repetir a citologia em 12 meses, e se ela tiver mais de 30 anos, repetir a citologia em 6 meses. Isso reflete a probabilidade dessa mulher ter uma lesão precursora ou câncer em função da faixa etária. Já para a lesão de alto grau, se ela tem menos de 25 anos, também deve repetir a citologia em 3 anos, e se ela tiver 25 anos ou mais, repetir a citologia em 6 meses. Alguns casos, aqui é um caso de uma paciente com citologia de baixo grau e 22 anos, mostrando uma lesão muito discreta, fora da zona de transformação, sem nenhum significado clínico. Alguns ganhos que eu gostaria de ressaltar. Em primeiro lugar, foi a extensão da citologia em mulheres até 24 anos, com a recomendação de repetir apenas em 3 anos até completar 25 anos. O diagnóstico histológico de NIC1 em mulheres até 24 anos deve ter o tratamento evitado e mantido o segmento citológico trienal até os 25 anos. É uma recomendação A. E os métodos incisionais não estão indicados antes dos 25 anos. Ampliando algumas práticas, então, nas mulheres com citologia de lesão de alto grau, achados anormais maiores, lesão restrita ao colo do útero, e ZT, zona de transformação tipo 1 ou 2, ou seja, com a JEC completamente visível e até o 1º centímetro do canal endocervical, ausência de suspeita de invasão ou doença glandular, deve-se fazer o ver e tratar. O ver e tratar implica em menor número de consultas. Esse é um estudo que foi publicado com base em casos do Instituto Fernandes Figueira em 2009, mostrando que o tempo médio entre a captação, entre o recebimento dessa mulher e ela receber o tratamento, nos casos com biópsia prévia, chegava a mais de 100 dias de espera. Já utilizando o método ver e tratar, a média de tempo foi de apenas 17 dias. Não foi zero, porque algumas dessas mulheres chegavam grávidas, ou com infecções, ou menstruadas, e tinham que ser examinadas numa segunda oportunidade. Mas isso representa menos custo, menos visitas, mais probabilidade de adesão à conduta e menos perdas de segmento. Aqui dados do mesmo estudo mostrando que o ver e tratar implica em menos perdas. No grupo submetido ao ver e tratar, tivemos perdas apenas 1%, enquanto tivemos perdas de 6% no grupo submetido à biópsia prévia. Aqui vale ressaltar que temos uma prática de mandar correspondência, telefonar e até acionar o serviço social para buscar as mulheres faltosas. Então, esses números, esses percentuais de perda já são muito baixos, mas mesmo assim eles são menores se utilizamos a abordagem ver e tratar. Aqui alguns casos de lesões de alto grau, com citologia de alto grau, JEC visível, em que a biópsia seria completamente inútil, essa mulher demanda tratamento. Aqui outro caso, da mesma forma, a biópsia é totalmente dispensável. A maior preocupação quando se utiliza a abordagem ver e tratar é o número de mulheres que não precisariam ter sido tratadas, ou seja, foram tratadas pelo aspecto de alto grau e citologia de alto grau, mas que não tinham uma lesão precursora ou câncer. Nesse slide são mostrados os resultados de 640 mulheres encaminhadas ao Instituto Fernandes Figueira entre 1996 e 2016, mostrando que o número de mulheres submetidas ao ver e tratar e que não tinham uma lesão precursora de câncer é muito pequeno e vem reduzindo ao longo do tempo, mostrando que o aprendizado tem sido útil para evitar tratamentos desnecessários. Mesmo assim, precisamos ressaltar que essas mulheres que não tinham uma NIC2 tinham um achado colposcópico maior e uma citologia de alto grau, ou seja, uma biópsia de NIC1 não excluiria uma doença de maior gravidade e provavelmente elas precisariam do procedimento incisional para garantir a ausência de câncer. Um ganho que deve ser registrado nessa nova versão foi que em mulheres com citologia de atipia escamosa, não podendo afastar lesão de alto grau, mantidos os mesmos critérios das mulheres com lesão de alto grau, podem ser submetidas também ao ver e tratar. Aqui um caso de uma mulher com
atipias de células escamosas, não podendo afastar a lesão de alto grau, e 33 anos, um achado colposcópico maior, a biópsia também é dispensável, isso é uma lesão de alto grau. E aqui também um outro caso, uma paciente com 38 anos. Uma biópsia aqui é dispensável e o procedimento incisional foi indicado até para garantir a ausência de uma lesão microinvasiva ou francamente invasiva. Outro ganho foi uma mudança na abordagem de mulheres com NIC 2 ou 3 até. Aqui é um caso de uma mulher com 21 anos, com uma citologia de baixo grau, uma biópsia de NIC 2. Sem tratamento, como ela evoluiu após a biópsia, com desaparecimento quase total daquela lesão mais relevante. Nas mulheres até 24 anos com citologia de alto grau, é inaceitável o ver e tratar. Na presença de achados anormais menores, ela pode ser seguida com citologia anual por 2 anos, e na presença de achados anormais maiores, apenas biopsiar. E após a biópsia com NIC 2 ou 3 nessas mulheres jovens até 24 anos, se a biópsia é NIC 2, a conduta deve ser expectante por 24 meses, porém o tratamento é aceitável caso não possa ser assegurado esse segmento. Já na biópsia NIC 3, se ela tiver até 20 anos, é recomendado apenas o segmento citológico colposcópico semestral por 2 anos. Se ela tiver entre 21 e 24 anos, é recomendado o tratamento incisional ou destrutivo, mas o segmento citológico e colposcópico semestral por 2 anos ou até completar 25 anos também é aceitável. Para finalizar, gostaria de registrar que nós temos um canal no YouTube com o nome das nossas diretrizes, onde há vários vídeos de apresentação das recomendações pelos grupos revisores seguidos de debates. É uma fonte importante de informação, diretamente de quem a produziu. E, por último, registrar, ressaltar que as diretrizes não são do Ministério, não são do INCA, são nossas. Foram construídas por um grande grupo, colocadas em consulta pública e, portanto, devem ser respeitadas e devem ser objeto contínuo de crítica e melhoria, mas sempre buscando utilizá-la.